Quando a gente fala de filmes de romance, sejam comédias ou dramas, a gente tá falando de um gênero que ele é tão bem fundamentado, tão redondinho, já tão trabalhado no cinema, que é difícil a gente procurar uma coisa muito nova e a gente tentar julgar os filmes por um mérito muito novo. Não dá pra esperar uma reinvenção da roda em um filme de romance. Então, geralmente, eles buscam outras formas de se diferenciar. Os diretores que trabalham com o gênero buscam maneiras diferentes para conseguir se diferenciar, seja por algum aspecto de revolução visual, como é o caso de Titanic, ou uma forma de homenagear a Hollywood clássica através de um musical, como por exemplo La La Land, ou até trazendo alguns comentários sociais que são muito relevantes, como por exemplo Se a Rua Bill Falasse, que é um filme de romance cujo conflito principal ele gira em torno de algo que acontece por causa de racismo. Então são filmes que, por mais que eles tenham aquela fórmula de casal se conhecendo, tendo um conflito para direcionar um final onde esse casal vai ou não ficar junto, inclusive que pode até ser o diferencial de uma comédia para um drama romântico, a gente tem esses filmes que eles são bem moduladinhos dentro de uma ideia muito já engessada. A questão nesses casos é que muitas vezes não é só a história que eles estão contando, mas a forma como eles estão contando. E o John Crowley aqui, ele traz uma forma que para ele funciona de trazer essa história que é muito convencional, que é trazendo, por exemplo, uma não linearidade. Não é nada novo no cinema, mas funciona para tirar aquele senso de que a gente já viu essa história antes. E além disso, ele também traz um outro aspecto que é um diferencial de filmes de romance, que no caso é o carisma dos atores. Aqui a gente tá falando do Andrew Garfield e da Florence Pugh, que são atores ali que já têm um grande destaque dentro de Hollywood, mas que ainda não tinham participado de um filme juntos e que eles não só esbanjam carisma e são conhecidos pelo carisma, mas eles têm uma química bem interessante que faz todo sentido para a obra e dá todo um charme a mais na obra, né? O Andrew Garfield já tem uma carreira ali um pouco mais longa e tem bastante destaque na filmografia, desde blockbusters até filmes mais independentes, e ele tem demonstrado que ele é um ator interessante, que ele é um ator dramático muito bom, e a Florence, ela já tem um currículo ali dramático bem forte, né? Ela já se destaca muito desde o Midsommar, e aqui com esse papel, que é o papel principal em um drama romântico, ela também consegue trazer não só essa vertente ali do carisma dela, mas também essa pegada de uma atriz que tem esse potencial dramático muito forte. A química entre os dois acaba sendo o grande diferencial de todo o tempo que temos, apesar do John Crowley, enquanto diretor, tentar diferenciar o seu filme pela não linearidade, que por muitas vezes consegue dar um charme a mais, mas nem sempre consegue funcionar no máximo. Então acaba que é um recurso interessante para a obra, mas não necessariamente que vai fazer o grande diferencial, porque ela também acaba funcionando como uma faca de dois gumes em alguns momentos. Antes de eu continuar, deixa eu me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e já deixa um like nesse vídeo para ele chegar em mais fãs de cinema. E bora falar hoje do filme Todo o Tempo que Temos, do diretor John Crowley. Na obra, acompanhamos o casal Almut e Tobias, respectivamente interpretados por Florence Pugh e Andrew Garfield, durante vários momentos de vida, desde que se conhecem, até o momento que alguns percalços começam a aparecer, onde vemos eles tendo que lidar com vários momentos e dificuldades na vida de casal. Todo o Tempo que Temos é um filme que desde o pôster, desde o trailer, é aquela história que você meio que olha e fala assim, tá, eu já vi isso antes, contada 1000 vezes, com vários atores diferentes, nas mãos de vários diretores diferentes, em vários contextos diferentes. Então, o que esse filme ele vai trazer de novo? E como eu falei, quando a gente fala de romance, não dá pra gente esperar realmente uma reinvenção da roda aqui, porque senão ele não seria um filme de romance. Todos os filmes eles vão passar mais ou menos pelos mesmos aspectos, e não é diferente com todo o tempo que temos. Então, realmente, o diferencial dele aqui é a forma como o diretor conta essa história, não só trazendo os dois atores muito carismáticos e com uma química bem interessante em tela, mas trazendo uma não linearidade que permite com que ele conte uma história que é já de uma forma esperada, mas trazendo pequenas surpresinhas ou brincando até com o nosso senso de direção ali quando a gente está assistindo o filme ao trocar a ordem de algumas cenas. Então a gente pensa que está assistindo uma coisa e a gente está vendo outra e a gente começa a perceber que nem tudo é o que parece e faz com que a gente preste atenção, acaba funcionando pra gente entrar, mergulhar nessa história e ficar fascinado por ela, justamente por causa desses pequenos artifícios que funcionam muito bem para cativar a atenção, mas nem tanto quando a gente fala de uma história que está tentando te emocionar.
Isso porque todo o tempo que temos ela traz uma história dramática, que tem pitadas de comédia, mas que no geral fala de alguns temas delicados e que podem ser até meio difíceis de trazer pra tela de uma maneira mais séria e de uma maneira que não vá parecer forçada. A questão é que se a gente coloca esse filme contado de uma maneira convencional, a narrativa que também é convencional, ela já é emocionante o suficiente pra mexer com a gente. E eu não digo mexer com a gente no sentido de que, nossa, vai fazer a gente desidratar de chorar no cinema, mas é uma história que é difícil a gente não sentir empatia por aqueles personagens e entender os dramas que eles estão passando sem tentar entrar em muitos detalhes dessa história. Mas aí quando o diretor ele começa a tentar forçar um pouco a barra, justamente com essa troca de ordem de cenas, a não linearidade pega um pouco mal, porque dá pra notar um grande esforço do John Crowley em tentar fazer com que o espectador saia do cinema emocionado. E isso acaba sendo a pior coisa do filme, sendo que a narrativa convencional por si só, ela já é emocionante. Então, particularmente, eu sinto que a nossa emoção assistindo esse filme acaba sendo um pouco sufocada, já que o sentimento que deveria ser genuíno acaba soando muito fabricado por dar a sensação de que o diretor está o tempo inteiro tentando te manipular. E manipular emoções, principalmente quando a gente fala de montagem ou até de trilha sonora, é algo comum no cinema. Mas o problema é quando a gente começa a notar que o diretor está fazendo isso muito, porque aí a coisa meio que fica forçada. E aqui a gente tá falando de um drama, então assim, um drama ele deveria conseguir emocionar meio que naturalmente. Esse filme, eu acredito que ele conseguisse emocionar naturalmente se eu não sentisse o tempo inteiro que o diretor tá forçando a barra pra extrair alguma lágrima. Apesar disso tudo, essa montagem não linear, ela funciona pra trazer uma certa fluidez ao filme, justamente pelo que eu falei da brincadeirinha, de fazer parecer que a gente tá entendendo o que tá acontecendo em cena e meio que subverter as expectativas. Isso é interessante e acaba funcionando para a mensagem da obra, que mesmo que o diretor esteja tentando fabricar um sentimento emocional ali, ela persiste que é uma mensagem meio que de aproveitar o agora. É uma trama convencional que fala sobre aproveitar o agora e que é muito bonita por si só. Apesar do diretor estar sempre tentando causar uma emoção a mais, sabe? Ele tá tentando colocar o seu emocional um tom acima, o que eu acho que é um pouco incômodo, principalmente quando é uma trama convencional que não traz nada muito forte pra destacar aqui. Por exemplo, a trilha sonora, que poderia ser um forte aliado pra trazer o sentimento, meio que passa batido. E acaba que a gente fica no filme muito porque a gente gosta dos personagens, a gente se apega aos personagens, o que é muito mérito ali da dupla de atores principais, do Andrew e da Florence, que eu já mencionei aqui que são muito bons e que particularmente eu gosto bastante da dupla. Ver eles vivendo esses momentos de casal, ver eles vivendo as brigas e as alegrias de um casal, é muito bonito, mesmo quando a gente começa a adentrar num terreno um pouco mais delicado. São dramas que são muito humanos, são muito difíceis de você olhar e não sentir empatia por aquelas pessoas, não sentir o peso daqueles dramas. O problema é justamente quando o filme ele tá atuando nesse tom a mais e tentar forçar um pouco esse drama demais. Ali a gente começa a perceber que as coisas não são exatamente como parecem, porque a gente já estaria sentindo a empatia necessária. E aí parece que aquilo não é o suficiente. Aquela emoção que a gente está sentindo, ela não é suficiente pro filme. O que particularmente é o que mais me incomoda aqui. O diretor ele também perde a mão um pouco quando ele trabalha subtramas, tentando trazer alguns dramas extras ali para acentuar os problemas do casal. Ele acaba colocando algumas coisas demais e a não linearidade acaba mais atrapalhando do que ajudando, já que até a cena final é um final que soa agridoce não pelo desfecho da história, mas sim pela questão da execução da narrativa que não funciona tão bem e parece não se encaixar tanto. Uma história que ela é, em resumo, muito humana, ali no seu cerne, muito humana e muito forte por si só. Ao tentar buscar uma emoção a qualquer custo, eu sinto que o diretor John Crowley ele acaba sufocando os sentimentos genuínos que a gente tem com a obra e o laço genuíno que a gente vai nutrindo ali nos primeiros momentos com aqueles personagens. Acaba que o filme ele termina um pouco incômodo e até esquecível de certa maneira, já que a única coisa que eu realmente consigo destacar e lembrar aqui como algo marcante é a atuação e os personagens principais, que eu acho que eu iria gostar de toda forma porque eu já tenho um apego com os atores. Então, para todo o tempo que temos, nota 6. Não é como se esse filme ele fosse muito esperado pra mim, mas ele acaba sendo uma decepção quando eu entro pra ver um filme com dois atores que eu adoro e acabo saindo de lá com uma sensação de
tá, legal. Não é na sensação nem que eu odiei o filme, pelo contrário, mas é aquela coisa meio tanto faz, que muitas vezes é até pior do que quando a gente sai odiando. Porque quando a gente sai odiando, pelo menos tem alguma paixão envolvida aí. Mas pelo menos todo o tempo que temos não foi uma decepção tão grande quanto Coringa, ou pior ainda, não foi uma decepção tão grande quanto Megalópolis, que esse sim eu tava esperando desde o começo do ano e foi difícil. Enfim, vou deixar o link desses vídeos que eu falo desses filmes que eu citei aqui. Obrigado por assistirem até aqui. Valeu, falou e até mais.